Senhor, gente, bom dia a todo mundo que acordou cedo para poder estar aqui nessa aula. Então, isso é um estudo bíblico, é uma coisa um pouquinho diferente, não é muito o que eu tô acostumada a fazer, eu não sou uma pessoa muito de ficar na frente da câmera, mas hoje vamos fazer um estudo sobre os reis de Israel. Nós desabilitamos os comentários hoje, por quê? Fiquem calmos, vocês vão poder comentar no futuro. Hoje vai ser só, na verdade, uma introdução. Eu vou só falar para vocês como vai funcionar, fazer uma recapitulação básica da história. E as próximas aulas desse curso provavelmente vão para o YouTube. Então elas vão ser gravadas antes, então vão ser um pouquinho maiores. Vou ter um quadro explicando igual uma professora. E eu pretendo fazer umas lives com vocês também, com comentários abertos, só para poder tirar dúvidas, para vocês conversarem, para a gente poder conversar sobre o que a gente estudou. E hoje mesmo é só uma introdução para vocês saberem o que está acontecendo, que ideia foi essa de fazer um estudo bíblico do nada. Então, para começar, eu acho importante dizer isso para vocês. Qual é a ideia desse estudo bíblico? Quem estiver entrando agora, vai estar disponível a live mais tarde no perfil do Ministério. Então, você pode assistir desde o início. O estudo bíblico, na verdade, ele veio de uma ideia minha. Então, domingo passado, a gente está agora sem ter escola dominical. Domingo passado, a minha mãe sentou para estudar e ela abriu a Bíblia e ela estava estudando o período de Reis, Crônicas, por aí. E ela ficou totalmente perdida, porque ela não sabia. Tinha Jeroboão, Jeoacai, Joaquim, e tinha tantas pessoas com o mesmo nome que era impossível dizer quem era quem. E eu pensei assim, então por que a gente não estuda a parte histórica dos reis de Israel, a parte histórica da Bíblia? Por que a gente não tenta fazer uma recapitulação da história pra gente entender? Porque, sinceramente, até pouco tempo atrás, eu nem sabia direito quem eram os reis, quantos reis tinham sido, qual era o nome deles, o que eles tinham feito, só os mais importantes. Então, o objetivo desse curso, desse estudo bíblico, ele vai ter várias aulas, nós vamos acompanhar com calma, é saber a história dos reis. A história de Davi, a história de Salomão, a história dos reis do norte, a história dos reis do sul, até a queda de Israel e de Judá, que vai acontecer então com a Babilônia e com a Assíria. Muita coisa agora, mas vocês vão entender quando chegar a hora. Então, por que estamos fazendo isso? Quando a Bíblia, a gente precisa saber disso logo de início. A Bíblia, ela não foi organizada pra gente como ela tem hoje, de um ponto de vista histórico. Ela não foi feita para ser estudada como a gente estuda, por exemplo, os livros de história da escola, com uma linha do tempo, tudo explicadinho direitinho. Os livros na Bíblia não estão em ordem cronológica. Então você tem, por exemplo, personagens bíblicos que viveram em tempos totalmente diferentes, mas o livro deles estão pertinho um do outro. E você também tem na Bíblia muitos livros que são de diferentes tipos de escrita. Você tem livros que são narrativas, você tem livros que são mais cânticos e poemas, como é o caso de Salmos. Você tem livros que são livros de profecia, como são dos profetas menores. E nem todos os livros da Bíblia foram escritos pensando que um dia a gente estudaria a história bíblica e faria uma linha cronológica. Nem todos foram. Então, muitos livros da Bíblia não têm informação de data, não tem informação de números certinhos para passar pra gente, e muita coisa os estudiosos bíblicos precisam pesquisar fora da Bíblia, em arquivos históricos, para tentar traçar uma linha do tempo e entender, então, como foram esses eventos bíblicos. Por essa razão, quando você lê a Bíblia, se você já tentou ler a Bíblia toda de uma vez só, eu já tentei, eu não consegui desse jeito, você vai ficar confuso, porque você está lendo, de repente você tem um bloco de texto de profecia, de repente você tem um bloco de texto de poemas, de repente você tem uma linhagem, e quando vem aquelas linhagens assim, fulano, e você fica totalmente perdido. E o que funcionou pra mim foi justamente ler a Bíblia na ordem cronológica, e foi assim que eu consegui ler a Bíblia toda pela primeira vez, e foi isso que me ajudou, e foi isso que funcionou. Então, gente, pra gente começar, a Bíblia, como a gente tem hoje, a cópia da Bíblia que você tem hoje, não foi feita de uma forma, não está
organizada de uma forma cronológica. Nem todos os livros da Bíblia possuem todas as informações que você precisa para entender o contexto daquela época. Alguns livros não mencionam datas, outros livros não mencionam números. São coisas que muitas das vezes os estudiosos da Bíblia têm que pesquisar e colocar lá no seu comentário bíblico para poder explicar o que está acontecendo. E algumas coisas que você também precisa saber a respeito disso é que a gente lê a Bíblia e parece que a história da Bíblia foi ontem. A gente tem essa sensação de que a história da Bíblia foi recente. Mas às vezes a gente esquece. Para vocês terem uma ideia, a história da Bíblia, ela começa muitos anos atrás. O período da conquista de Canaã com Josué foi o período que, mais ou menos o período que começou a Idade do Ferro. Quando o ferro começou a ser usado então nas batalhas. A gente também tem que lembrar que essa é uma época muito antiga da história humana. Você tinha vários reinos e impérios que a gente aprendeu na escola que estavam começando naquela época. E essa é outra coisa importante de lembrar também. As histórias da Bíblia, elas não aconteceram numa bolha. As histórias da Bíblia aconteceram num contexto histórico. Você tinha um continente, você tinha impérios se levantando, você tinha civilizações crescendo naquela época. Você tinha também grandes eventos históricos afetando a história de Israel. Então, o objetivo desse curso é trazer para vocês isso. É trazer para vocês o contexto histórico, uma visão histórica desse período de reis. Infelizmente, por falta de tempo, ficaria uma coisa gigantesca se eu fosse entrar nos detalhes de cada época. Se eu fosse abrir a Bíblia e ler com vocês cada época. Então, eu vou ter que passar por cima mesmo da história. Mas eu vou tentar explicar o melhor possível para vocês. E para poder fazer isso, eu vou usar alguns livros de referência. Quando for o vídeo para o YouTube, eu vou mostrar para vocês o livro. Mas agora eu vou só mencionar para vocês terem mais ou menos uma ideia do que eu vou estar usando para explicar para vocês. Em primeiro lugar, o que eu estou tomando como a minha referência é a Bíblia em ordem cronológica da editora Vida, que eu recomendo muito. Não é de leitura fácil, porque os versículos estão todos bagunçados para ficarem em ordem cronológica, mas é uma referência muito boa se você quiser ler a história da Bíblia assim, de uma forma como uma narrativa mesmo de um livro, uma história. Outro livro que eu vou usar se chama Os Outros da Bíblia, e ele conta a história de outros povos que conviveram com o povo de Israel ao longo da história. O nome do autor é André Daniel Heinck, é um livro maravilhoso. Outro livro também, Batalhas da Bíblia, são dois, se eu não me engano, são dois generais militares israelenses que escreveram analisando as táticas de batalha da Bíblia. Não é um livro evangélico, porque eles não estão analisando de um ponto de vista espiritual, mas é um livro maravilhoso para analisar de forma prática as grandes batalhas que aconteceram na Bíblia. E o Pequeno Atlas Bíblico, do Tim Dowley, e o comentário histórico-cultural da Bíblia, Novo Testamento e Antigo Testamento, da editora Vida Nova. Eu vou mostrar tudo para vocês depois quando o vídeo no YouTube for. Então, gente, como nós vamos estudar? Tudo bem, Giovana, você está falando, então como é que a gente vai estudar? Eu aconselho o seguinte, eu não sei onde você está agora, se você está na sua cama, se você está na sua sala, se você está anotando, mas eu recomendo que você sempre vá para essas aulas com um bloquinho de anotações, uma caneta, um bloquinho de anotações. E você anote suas dúvidas, anote também tudo aquilo que você achar interessante, anote seus comentários. Por quê? Porque nós vamos então ter lives para poder tirar dúvidas. E não só isso, para você poder também anotar o conteúdo e absorver melhor o conteúdo que nós vamos discutir aqui. Outra coisa também interessante seria se você tivesse sua Bíblia aberta. Para você ir fazendo marcações onde você achar interessante, para você ir visitando os versículos que forem citados. E por fim, gente, como vai ser o nosso programa? Eu acho que isso é interessante falar. Hoje é uma aula introdutória. E hoje eu vou fazer uma pequena, breve recapitulação da história do povo de Israel até Saul. Porque a partir de semana que vem, nós vamos começar então com os reis. E eu vou começar com Davi e Salomão, na nossa segunda aula.
e depois disso, quando o reino de Israel e de Judá se divide, né, nós temos o reino do norte e o reino do sul, nós vamos acompanhar a história paralela dos dois, de acordo com a linha do tempo, até a queda dos dois reinos. E aí a história vai ficar um pouquinho complicada, e eu vou pegar um quadro branco, porque tem muitos nomes parecidos. Mas a proposta é justamente essa. A proposta é que a gente consiga entender. Se você não lembra todos os nomes dos reis, de Crônicas e de Reis, bem, eu também não lembro, mas a gente vai acompanhar agora e vai aprender e vai entender um pouco dessa história, para você nunca mais precisar dizer que você não entende nada de Crônicas e de Reis, para a gente poder finalmente entender o contexto. E nessa introdução tem algumas coisas que eu queria conversar com vocês. Para quem não sabe, eu faço Relações Internacionais na UERJ. Eu tô no meu último período, minha formatura tá atrasada por causa do coronavírus, mas poder estudar Relações Internacionais me ajudou a ver uma coisa muito interessante. Me ajudou a ver como a história é conectada e como muitas das vezes tudo tem uma razão, tudo tem um sentido, tudo tem uma lógica por trás. E uma coisa interessante, que algumas noções que a gente precisa aprender antes de começar esse curso, essa série de aulas, algumas noções são muito importantes. A primeira eu já falei para vocês antes. Então, Israel, o povo de Israel, ao longo de toda a sua história, não vivia numa bolha histórica. Eles não viviam separados dos outros países, eles não viviam em isolamento cultural. Eles conviviam com os outros reinos, eles conviviam com os outros povos. Muitas características da cultura que a gente vê na Bíblia eram características que também existiam em outros povos vizinhos, porque eles entravam em contato constantemente e esse contato fazia com que eles trocassem muitos itens culturais. Então, gente, você tem que pensar que Israel estava em contato, por exemplo, com o Egito constantemente. O Egito é uma presença constante na história de Israel até a queda. Eles estavam fazendo trocas culturais o tempo todo. Outros impérios da época também, a Assíria e muitos outros, estavam constantemente entrando em contato com Israel, e eles estavam trocando cultura, eles estavam trocando inclusive religião. Porque muitas das vezes você vê na Bíblia os profetas falando assim, porque vocês se corromperam com os deuses estrangeiros. Porque o povo de Israel, por viver perto desses grandes impérios, eles estavam o tempo todo trocando cultura. E muitas das vezes eles absorviam a religião desses povos e traziam conceitos da religião desses povos para eles mesmos. E assim, muitas das vezes o povo se corrompia, muitas das vezes o povo trazia deuses estrangeiros e práticas de deuses estrangeiros para o seu meio. Então essa é a primeira coisa importante que você tem que saber antes de começar esse curso, que Israel vivia num contexto histórico, que Israel não estava isolada do que estava acontecendo, por exemplo, na Europa, ou o que estava acontecendo na Ásia, ou o que estava acontecendo no Egito, ou das transformações que estavam acontecendo no mundo. Israel estava no meio de tudo isso. Mas, infelizmente, nós não ouvimos muito da história de Israel, justamente porque muitos dos relatos estão na Bíblia e muitos não consideram a Bíblia como um relato confiável por ser um relato religioso. Nós não vamos levar isso em conta, nós cremos na Bíblia. Sabemos, então, que a história de Israel ela aconteceu em paralelo com todas essas histórias, a história mesmo mundial. E nós vamos, então, à segunda questão. A gente tem uma ideia, agora puxando um pouco para o meu lado dos meus estudos, a gente tem uma ideia de Israel como um país, igual Brasil, Estados Unidos, China. A gente pensa em Israel como um país, uma nação, com uma noção de que todo mundo é igual. Mas a noção de um país e uma nação, com uma bandeira, com um hino, com uma sensação de que todos nós somos brasileiros, isso só aconteceu recentemente na história mundial. Essa noção de nação, de país, de patriotismo, de nacionalismo, tudo isso surgiu de certa forma na Europa e foi se propagando para o resto do mundo através de várias transformações. No período em que a história da Bíblia acontece, esse negócio de país, de todo mundo ser da mesma nação, de todo mundo ter a mesma bandeira, de todo mundo falar a mesma língua e ter a mesma cultura, isso não existia. Mesmo Israel, durante os seus períodos em que era um reino bem consolidado, com Davi, com Salomão, eles tinham divisões internas, eles tinham rivalidades,
eles tinham diferentes modos de vida entre as diferentes tribos de Israel. Nem todo mundo tinha noção de nação, muitos não se consideravam ser parte do mesmo país, por isso inclusive que Israel rachou ao meio depois de Salomão, porque havia uma rivalidade. Então é importante você lembrar isso desde o início. A gente não está falando de um país com uma bandeira, um país onde todo mundo é patriota, onde todo mundo é cidadão. A gente está falando de um reino antigo, onde você tinha tribos, onde você tinha rivalidades, onde você tinha grupos inteiros que não se misturavam. Então é uma época bastante diferente da nossa história. E a gente também está falando de uma época em que, gente, o Império Romano ele tem um papel essencial na história dos evangelhos, na história de Jesus. E o Império Romano é muito antigo. Então, você imagina que a maior parte da história do Antigo Testamento aconteceu num período antes de todas as transformações que a gente conhece do mundo moderno. Então, é uma história muito antiga, é um período muito diferente da história humana. Então, nós temos que ter consciência de que a gente está tratando agora de uma história que não é igual à nossa. Por isso que a gente precisa do contexto histórico, porque se a gente analisar a história da Bíblia com as nossas lentes modernas, a gente não vai entender. E a gente vai encontrar muitas coisas que vão ficar confusas pra gente. E é por isso que a gente está fazendo esse curso. Aí que está a importância de fazer esse curso. Então, gente, vamos revisar então essa introdução para eu fazer uma pequena recapitulação com vocês, para quem chegou depois também. Esse curso, então, sobre a história dos reis, ele tem o objetivo de mostrar para a gente o contexto histórico, a linha do tempo dos eventos de 1ª Crônicas, 2ª Crônicas, 1ª Reis, 2ª Reis, um pouquinho de Samuel, para contar a história de Davi, de Salomão e dos reis que vieram depois, até o cativeiro. Esse curso, então, ele é um curso que vai ser dividido em várias aulas. Nós vamos com calma pela linha do tempo, para não confundir, para ninguém ficar desesperado com os nomes dos reis. E eu sugiro que vocês anotem, façam anotações, peguem um caderninho, peguem sua Bíblia, escrevam suas dúvidas, estejam bastante atentos na aula, porque pode ficar um pouquinho confuso. Mas eu vou fazer questão de falar com muita calma para não deixar ninguém perdido. Então, gente, para começar, nós precisamos começar do início. Tem que começar do início. Só um minuto para eu tomar o meu café. Nós temos que começar do início. Então eu não vou voltar para a história do Gênesis, porque senão a gente vai ficar aqui numa live de 2 horas. Mas o que a gente sabe é basicamente o seguinte. A gente tem Abraão vivendo na terra de Ur. E o Senhor chama Abraão e manda que ele vá para uma terra que ele prometeu. Abraão tem um filho, o nome do filho de Abraão, o filho da promessa, Isaac. Isaac tem 2 filhos gêmeos, Jacó e Esaú. Jacó tem 12 filhos e uma filha. Esses 12 filhos, eles vão formar então o que a gente vai chamar de as 12 tribos de Israel. E a gente acompanha a história de José. E se a gente lembra bem da história de José, ele foi vendido como um escravo para o Egito. E ele preveu então que haveriam 7 anos de fome e 7 anos de abundância. E durante o período de fome ele se torna governador, ele ajuda a estocar alimentos. E nesse período, Jacó, seus filhos, seus netos, a sua família grande vem para o Egito por causa da fome. E no Egito, os hebreus, a gente chama eles nesse período de hebreus, eles vão se multiplicar, eles vão crescer, eles vão ocupar uma terra inteira e eles vão viver na terra do Egito, formar basicamente uma nação. Isso com o passar de muitos e muitos e muitos anos. E aquela história que a gente sempre aprendeu na escola dominical. Se levanta um faraó que não os conhece, que não sabe quem eles são, que não sabe da história de José, e começa então um processo de escravidão do povo hebreu no Egito. E o Senhor levanta, depois de um período de tempo bem longo, Moisés, que foi criado então como um príncipe. Ele foi pego nas águas do rio pela filha do faraó. Moisés então é levantado para poder libertar o povo e levá-lo então à terra prometida. Nós temos assim as pragas do Egito, que são mandadas para poder libertar o povo. Nós temos o povo saindo depois da morte dos primogênitos.
e a travessia do Mar Vermelho, no qual Faraó e suas tropas são afogados quando o mar se fecha. E agora o povo está no deserto. Para começar, quando a gente pensa assim, o povo saiu do Egito, o povo tá indo pelo deserto, a gente está imaginando tipo umas 1000 pessoas, né? A gente está imaginando uma caravana assim pequenininha. Mas um dos recenseamentos que foram feitos nessa época, que está na Bíblia cronológica também, mais ou menos quando eles estavam... depois que eles passaram do Monte Sinai, se eu não me engano, dizia que tinha em média, 603.550 israelitas. Isso agora, levando em conta somente homens com idades mais ou menos de 20 anos para cima, que eram os homens que podiam lutar na guerra, e sem contar a tribo de Levi inteira. Então, a gente está falando aqui de gente pra caramba. Quase 1 milhão de pessoas, se você contar aqui mulheres e crianças e a tribo de Levi inteira. E esse povo todo caminha pelo deserto, depois que o Mar Vermelho se fecha. Eles saem do Egito por volta de abril, no nosso calendário. E nesse período nós temos então o famoso Cântico da Vitória, onde o povo sai e finalmente deixa o cativeiro. Inicialmente eles atravessam um deserto que é chamado de Deserto de Sur. Nesse período o povo fica sem água por 3 dias. E por causa desse período que eles ficam sem água, eles começam a reclamar. Reclamação vai ser um tema comum nos próximos momentos desse povo. E aí que nós temos o evento das águas de Mara, em que as águas amargas se transformam em água doce. De lá, eles continuam então o caminho deles, lembrando que eles estão... eu não tenho mapa, mas eles estão aqui no Egito, e eles estão fazendo esse caminho para poder chegar até Canaã, para poder chegar até o Jordão, atravessar. Então, eles vão andando, eles passam de Mara, vão para uma região chamada Elim. De Elim, eles vão para um deserto chamado Deserto de Sim, e eles acampam junto ao Mar Vermelho. E cerca de 1 mês depois deles terem saído do Egito, exatamente 1 mês depois deles terem saído do Egito, eles começam a reclamar de falta de comida, dizer que queriam voltar. Não dá nem 1 mês, eles já começam a reclamar. E nesse período, depois dessa reclamação, o Senhor envia o maná. Então, a partir daí, o maná começa a ser enviado para o povo, devido a essa reclamação da falta de comida. De lá, eles vão para uma outra região, e novamente eles começam a reclamar, agora por causa da falta de água. Então é nesse evento que sai água da rocha no Monte Horebe. Então vamos ver, em menos de 2 meses o pessoal já estava reclamando de água e de comida. E nessas 2 vezes o Senhor proveu maná e água saindo da rocha. Apenas pouquinho tempo depois de eles saírem do Egito, eles vão entrar em batalha contra Amaleque. E durante essa batalha, é aquele evento em que Moisés vai ficar com as mãos levantadas, e enquanto ele ficava com as mãos levantadas, o povo de Israel ele tinha vantagem na batalha. E ele se cansou, então levantaram as mãos dele para que ele pudesse continuar de mãos levantadas até o final da batalha. Então isso foi meses após eles saírem do Egito. Então eles caminharam até o Sinai. Cerca de 3 meses depois dos israelitas saírem do Egito, eles chegam ao deserto do Sinai e acampam perto do monte. Então tudo isso acontece em apenas 3 meses. E nós vamos então... Quando o povo chega ao Monte Sinai, a gente conhece a história do Sinai. Nós temos então Moisés recebendo os 10 mandamentos, as leis e as ordenanças de como o povo deve viver. A aliança firmada entre Deus e Israel. E Moisés sobe o Monte Sinai. Minha garganta está um pouco ruim. Moisés sobe ao Monte Sinai. E ele permanece 40 dias e 40 noites no topo do monte. Isso sem contar o tempo que demorou para ele subir lá. E durante esse tempo que ele está lá em cima, o povo não pode subir o monte, porque a presença do Senhor está lá. E eles começam a desistir. Morreu lá em cima, Moisés, acabou, vamos voltar. E Arão então pega os brincos, as joias, derrete e faz um bezerro de ouro. E o pessoal se corrompe. Quando Moisés desce, ele vê que ele ficou fora 40 dias, o pessoal já voltou, ele quebra as tábuas da lei.
E aí, depois de pedir, depois de haver uma reconciliação em que Moisés pede perdão ao Senhor em favor do povo, intercede em favor do povo, Moisés volta para o monte. Passa mais 40 dias no monte, com as novas tábuas da lei. Nesse período também em que nós temos as várias ordenanças em que o Senhor dá instruções e regras de como eles devem viver, nós temos a construção do tabernáculo, a consagração de Arão e dos seus filhos ao ministério sacerdotal, nós temos a primeira celebração da Páscoa. Isso é importante. Lembra que eu falei para vocês que não existia noção de nação e país nessa época? As leis que o povo recebe, além delas também contribuírem para uma separação espiritual, para que eles não se contaminassem com outros povos, as leis também serviam para criar um senso de identidade. Porque eles eram um povo que viveu em outra nação por muitos anos. Eles não tinham governo próprio, eles não tinham cultura própria como uma nação, como um país. Eles não tinham essa noção de que eu e você pertencemos ao mesmo país, nós somos concidadãos. Não tinha isso. Então você ter esse conjunto de leis que regulava a vida deles até os mínimos detalhes contribuía também para ter um senso de coesão. Nós somos uma coisa só. Nós temos leis que são diferentes dos outros povos. Nós somos um povo só. E após então esses eventos do Sinai, em que você tem então essa aliança é firmada, as leis são firmadas, tudo é acertado, você tem então uma longa jornada até o Jordão. E eu não vou entrar nos detalhes aqui, até porque eles param em muitas cidades com nomes bem difíceis de pronunciar. Mas o que acontece basicamente nesse tempo são alguns eventos importantes, a lepra de Miriam, em que eles têm que parar e esperar que Miriam seja curada para que eles possam continuar. E também nesse período nós temos então a nuvem que se ergue. E tudo isso acontece, eles saem do Sinai já no segundo ano de peregrinação. Eles ficam bastante tempo no Sinai. E finalmente, no segundo ano de peregrinação, eles chegam ao Jordão. Os espiões eles são enviados para poder visitar a terra de Canaã, ver como é lá, preparar uma estratégia, mas quando eles retornam, apenas Josué e Caleb trazem bom relatório. Eles dizem, não, a terra é enorme, as pessoas são gigantes, eles são muito fortes, mas a gente consegue. Já os outros disseram, vamos voltar para o Egito porque não tem jeito mesmo, a gente nunca vai conseguir entrar nesse lugar. E infelizmente o povo ouve o relato ruim, e o povo começa a se queixar de novo. Não, a gente vai morrer, a gente vai morrer, a gente vai morrer. E eles pecam e eles começam a se rebelar contra o comando de Moisés. Então, duas coisas importantes acontecem. Os que voltaram com relatórios ruins morrem de peste. É um juízo do Senhor sobre eles. E Deus dá uma ordem então. Vocês não quiseram entrar na terra porque vocês estão com medo, vocês acham que eu não vou conseguir fazer vocês entrarem pela terra, tudo bem, todo mundo dá meia volta, vamos voltar lá para o Mar Vermelho de novo. E ele ainda fala mais, ele fala que todos os de 20 anos para cima, que não acreditaram nas palavras de Josué e Caleb, morrerão no exército. No exército não, gente, morrerão no deserto. Com exceção, é claro, de Josué e Caleb. Toda aquela geração é condenada a morrer no deserto e nenhum deles entrará na terra prometida. Então, eles ali, pertinho, no Jordão, todo mundo dá meia volta e começa a fazer o caminho todo de volta até o Mar Vermelho, de onde eles tinham vindo. Pouco depois nós temos os eventos da rebelião de Corá. E depois disso, conforme eles vão voltando, começa então a morrer aquela velha geração. Miriam morre, Arão morre, e nós temos também novamente o povo se queixando de falta de água. Os eventos da rocha de Meribá, onde Moisés não segue as instruções de Deus e ele então recebe a informação de que ele também não entrará na terra prometida. O povo então, gente, vai voltando. Vocês imaginaram o seguinte, eles levaram 2 anos para chegar até o Jordão, mas agora o Senhor faz eles ficarem dando voltas, indo no Mar Vermelho, voltando, indo no Mar Vermelho, voltando, dando voltas por 38 anos. E durante esses 38 anos, toda aquela geração que saiu do Egito está morrendo. Inclusive Arão e Miriam e o próprio Moisés, ele vai viver só até eles chegarem pertinho do Jordão. Depois ele morre e assume Josué. Nesses eventos em que eles estão voltando que eles param em Moabe. E quando eles param em Moabe, você tem então Balaque tentando amaldiçoar Israel e ele contrata Balaão.
Só que Balaão, ao invés de amaldiçoar, faz então profecias, inclusive profecias que falam sobre Jesus. Mas há uma ideia aí, uma ideia problemática. Balaque percebe que não dá para amaldiçoar Israel. Então, o que fazem? Começam a pegar Israel e a jogar a cultura de Moabe, os hábitos de Moabe, para dentro de Israel. Os israelitas se contaminam com os hábitos de Moabe. E essa não vai ser a primeira vez em que o povo de Israel vai pegar uma cultura vizinha, vai começar a misturar com a deles e vai criar um sincretismo religioso que vai os afastar da lei do Senhor. Eles então se aproximam do Jordão novamente depois de 40 anos, andando pelo deserto. Toda aquela geração que saiu do Egito morreu. Só sobrou Josué, Caleb e Moisés. E agora que eles chegaram perto do Jordão, 2 tribos pedem para ficar desse lado de cá. A tribo de Ruben e a tribo de Gade. E Moisés concorda com a condição de que os homens saiam para lutar para conquistar a terra e depois eles têm liberdade de voltar e ocupar suas terras. Então Moisés morre. Ele deixa suas últimas instruções e quem assume é Josué. Então, eu não vou entrar nos detalhes aqui de todas as preparações para a invasão, mas o que basicamente acontece é o seguinte: os israelitas atravessam o Jordão com Josué. Eles fazem uma purificação e nós temos então a famosa queda de Jericó, em que eles rodam a cidade e na última vez em que eles rodam a cidade, os muros de Jericó caem. Eu esqueci de mencionar, mas antes disso, os espiões, então, eles são mandados para Jericó e são protegidos por Raabe. E Raabe é uma personagem interessante porque ela entra na genealogia de Jesus. Ela abriga, então, os espiões quando eles vão visitar Jericó e depois ela recebe a promessa de que ela e a família dela sobreviverão. E ela sobrevive, ela se casa posteriormente com um israelita e ela se torna parte da genealogia de Jesus. Interessante lembrar disso. Então você tem então a travessia do Jordão, a conquista de Jericó, o pecado de Acã, que pega itens que não era para pegar quando Jericó cai. E você tem várias vitórias. Você tem vitória em Ai, em Gibeon. O povo de Israel, vocês têm que imaginar o seguinte: o povo de Israel, sob o comando de Josué, eles estão conquistando terra atrás de terra, terra atrás de terra. E lembrando, não tinha país nessa época, não era um país grandão, eram vários reinos pequenininhos, cidades fortificadas. Então eles iam atacando uma por uma, mas quando Josué morreu, ainda não tinha, eles não tinham conquistado nem tudo que eles podiam conquistar, ainda tinha muita coisa sobrando para conquistar quando Josué morreu, ainda tinha muita terra para conquistar. E era bom que eles não conquistassem toda a terra de uma vez só, porque eles não teriam como manter essa terra. E aí entra uma coisa interessante, dado histórico. A região de Canaã, a região onde Israel se estabeleceu, é uma região estratégica demais. É uma região constantemente cobiçada por vários impérios e por vários povos ao longo da história. Então era uma região que constantemente era invadida. Na mesma época em que Josué estava liderando a invasão a Canaã e estava derrotando reino atrás de reino, os filisteus, que eram povos do mar, estavam vindo na direção contrária, fazendo exatamente a mesma coisa. Os filisteus, eles inclusive tinham navios muito fortes e eles tinham um método de conquista igual dos vikings. Eles entravam, saqueavam as cidades. Então, gente, vocês têm que imaginar o seguinte: essa terra era uma terra muito importante naquela época. Era uma terra que todos os povos da região queriam dominar. E eles estavam invadindo essa terra e eles tinham acabado de se formar como um grupo. Eles precisavam se estabelecer na terra. Por isso eles não conquistaram tudo de uma vez só, porque senão eles iam ser derrotados pelo primeiro grande império que aparecesse. Mas, isso é importante, mesmo quando o povo se estabeleceu ali. Por que você vê na Bíblia assim o tempo todo? O povo de Israel foi atacado pelos filisteus. O povo de Israel foi atacado pelos moabitas. O povo de Israel foi atacado pelo povo X, pelo povo Y. Porque essa terra era uma terra importante. E todos os povos da região queriam dominar essa terra de alguma forma. Por isso eles eram constantemente atacados. Eles precisavam ter força para aguentar manter aquele território. Não era um território fácil de se manter. E quando o povo então conquista, Josué morre, e nós temos então a divisão do território que eles conquistaram entre as tribos.
Mais ou menos nessa época, você tem então o estabelecimento dos juízes. Então, quem eram os juízes? Os juízes, eles eram um pouquinho de tudo. Autoridade religiosa, autoridade militar, autoridade política. E os juízes, eles eram levantados por Deus. Então, como eu falei para vocês, esse era um território muito competido. Então, o que acontecia? Chegava um povo para conquistar o território. O Senhor levantava um juiz. O juiz liderava o povo em batalha. O povo de Israel vencia aquele povo inimigo e garantia sua liberdade. O povo de Israel começava a pecar porque se misturava com as culturas da época, que eles não eliminaram. Isso é importante, o Senhor mandou eliminar os povos. Eles não eliminaram todos os povos, eles deixaram eles viverem lá. Então, o povo começava a pecar e a se contaminar com os hábitos da região. Aí o Senhor mandava um povo estrangeiro para invadir, dominar e trazer juízo sobre eles. O povo clamava, vinha um juiz, o juiz libertava, o povo vivia bem enquanto o juiz estava vivo, o juiz morria, o povo voltava a pecar. E, gente, não tinha país, não tinha governo central, não tinha uma Brasília para eles, não tinha nada. O juiz ficava numa determinada região governando, mas o resto que estava fora do alcance do juiz, cada um fazia o que queria. A Bíblia fala, nesse período, cada um fazia o que estava na sua cabeça. O juiz liderava a nação, mas o juiz não podia governar nos menores detalhes. Não tinha tecnologia para isso, não tinha comunicação para isso. Então, foi por isso que nesse período as pessoas faziam o que dava na cabeça. E nós vamos ter, então, o nascimento de vários juízes, nós vamos ter o governo de vários juízes. Eventualmente, nós vamos ter o nascimento de Samuel, os eventos, então, do chamado de Samuel. E Israel vai pedir um rei, porque o nosso tempo está acabando, nós vamos bem rápido agora. Os povos da região na época tinham reis. Israel não tinha. Israel tinha juízes. E juízes não eram reis. Juízes não tinham um trono, eles não tinham um cortejo, eles eram mais administradores. E Israel começou a falar assim, não, olha só, todo mundo à nossa volta tem rei, a gente quer esse negócio também. E Samuel fica com muita raiva, do tipo, eu tô fazendo o meu melhor e vocês ainda assim estão querendo um rei, vocês não estão aceitando. Então o Senhor manda que ele escolha Saul. Tem todo um processo para a escolha de Saul, mas a escolha de Saul é estratégica, porque Saul pertencia à menor tribo de Israel. E, portanto, a escolha de Saul evitaria que tivesse rivalidade entre as tribos. Se Samuel tivesse escolhido um rei entre uma tribo muito grande, você provavelmente o povo teria rachado, teria uma competição para ver de onde vai sair o rei. Como Saul era da tribo de Benjamim, que era a menorzinha de todas, então isso diminuiu a possibilidade de ter rebeliões nesse processo de escolha. Então, Saul vai ser confirmado como rei, vencendo algumas batalhas. E o povo, então, vai se reunir e declarar Saul como rei oficialmente sobre o povo de Israel. Nós vamos entender, nesse período, os filisteus, então, vão chegar e entrar em contato com os israelitas. E você vai ter problemas. Para vocês terem uma ideia, nessa época, o exército de Israel só tinha umas 2 espadas, ou lanças, que era de Saul e do filho dele, Jonatas. O resto não tinha, porque os filisteus proibiam eles para fabricar armas, não tinha ferreiro em Israel. Então você está falando de um povo, você imagina, os filisteus eram um povo do mar, um povo com navios, um povo com ferro, um povo que tinha a tática dos vikings de conquista, e você tinha o povo de Israel que tinha só uma espada para o rei, uma espada para o filho do rei, e o resto se virava como podia. Mas o Senhor ajuda Jonatas e ajuda Saul. Eles vencem, então, essa primeira guerra com muito esforço e tática. Mas logo começa a haver provas de que Saul não é exatamente a pessoa certa para esse trabalho. Ele é rejeitado 2 vezes. Durante essas 2 vezes ele desobedece ordens explícitas do Senhor de fazer determinadas coisas que ele desobedece. Ele não espera Samuel chegar e oferece sacrifício ele mesmo. Ele não podia fazer isso. E ele poupa Agag e o melhor das ovelhas dos amalequitas quando eles entram em guerra com o povo, mesmo o Senhor tendo alertado que era para eliminar todo mundo. E por esses erros, Saul começa a mostrar que ele não é uma pessoa adequada. E o Senhor rejeita Saul como rei. E então levanta uma nova pessoa. E essa nova pessoa é Davi. Saul governa 35 anos antes de Davi ser ungido como rei. Lembrem disso. 35 anos. Jonatas, inclusive, não tinha a idade de Davi.
Jonatas já lutava ao lado do pai dele nas guerras antes de Davi nascer. Na verdade, Davi tinha mais ou menos a idade do filho de Jonatas, Mefibosete. Jonatas então devia ser mais... A relação de Jonatas com Davi não era muito uma relação de amizade entre dois garotos da mesma idade. Era mais uma relação mais paternal, porque Jonatas era bem mais velho do que Davi. Então, gente, o que acontece é o seguinte, para finalizar. Davi é ungido rei. Ele enfrenta Golias, a gente conhece a história. Ele ganha a mão de Mical, a filha de Saul, em casamento, e ele começa uma amizade com Jonatas, o filho de Saul. E Saul começa a ver que o reinado dele está chegando ao fim e ele fica absolutamente paranoico. E ele começa a tentar matar Davi com todas as oportunidades que ele pode. E quando ele percebe que ele realmente vai matar Davi se ninguém controlar ele, ele coloca Davi sob o comando de uma tropa de 1000 homens e manda Davi comandar a batalha longe dele. E nesse período em que Davi, novinho, está comandando 1000 homens em batalha, ele se torna muito bom em tática militar e em técnicas de guerrilha. E se torna um ótimo guerreiro. Isso vai fazer a maior diferença na vida dele no futuro. Eventualmente, vai ficar óbvio que não dá mais para Davi e Saul conviverem juntos. Saul realmente quer matar Davi. E aí, o que Davi vai fazer? Ele vai fugir. Ele vai fugir com a ajuda da sua esposa Mical, com a ajuda de Jonatas. E ele vai ficar, eu não vou entrar em detalhes, é muito longa a jornada de Davi, mas ele vai ficar de reino em reino, de lugar em lugar, de deserto em deserto, tentando encontrar ajuda com outros reinos, com outros povos. Eventualmente um grupo de homens vai se juntar a ele, esses vão ser os mercenários de Davi. Davi vai ser líder, um capitão independente de uma tropa de mercenários, e com esses homens ele vai ir de cidade em cidade, de país em país, ficando um pouquinho de tempo para se proteger contra Saul. Nesse período, Davi vai fazer várias campanhas de batalha, ele vai lutar com esse seu grupo de mercenários, ele vai se casar com várias mulheres, inclusive ele vai ter muitas das suas esposas, ele vai encontrar durante esse período que ele vai estar no deserto lutando. E por 2 vezes Davi vai ter misericórdia da vida de Saul, vai poupar a vida dele quando ele podia matar e terminar com esse problema de uma vez só. E por fim, nós temos a terceira guerra contra os filisteus. A segunda guerra foi a guerra que teve Golias. A primeira guerra foi lá no início. A terceira guerra é a guerra onde Saul e Jonatas morrem. E nessa guerra, quando você tem a morte de Saul e de Jonatas, as notícias chegam para Davi. E o oficial que chega para trazer a notícia chega assim: eu mesmo matei Saul, foi eu que fiz, olha só, achando que ele ia ganhar uma promoção, alguma coisa importante quando ele chegasse, mas na verdade Davi fica com muita raiva, porque mesmo que Saul tivesse perseguido ele, Saul ainda era o rei e Jonatas era um bom amigo dele. Então, gente, para resumir, isso na verdade hoje foi uma introdução histórica. Para resumir então o que acontece, vamos lembrar: Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó e Esaú. Jacó gerou 12 filhos, os 12 filhos deram origem às 12 tribos de Israel. O povo virou escravo no Egito, Moisés foi enviado para libertar. O povo chegou no Jordão em 2 anos. O povo não acreditou que ia conseguir conquistar a terra e o Senhor mandou ficar dando voltas até toda aquela geração morrer. 38 anos depois, 40 anos de peregrinação no deserto, o povo atravessa o Jordão e começa a conquistar a terra com o comando de Josué. Josué conquista a terra com o povo, morre, começam os juízes, vários juízes, eu estou falando aí de muitos anos, o primeiro juiz ficou 40 anos no poder. Os juízes vêm um atrás do outro, as pessoas fazem o que querem, os juízes morrem, o povo peca, se mistura com os outros povos, esquece totalmente do Senhor. O juiz é levantado, o povo se volta para o Senhor novamente. O povo começa a querer um rei. Rejeitam Samuel. Samuel pede um rei ao Senhor e encontra um rei em Saul. Pertence à menor tribo de Israel. Não vai dar problema, não vai dar rivalidade. Saul é ungido rei. Saul governa por 35 anos. E durante esses 35 anos ele tem sucesso na primeira guerra contra os filisteus. Ele começa a armar o exército, fortalecer o exército de Israel, mas ele comete erros, e esses erros levam à sua rejeição como rei de Israel. O Senhor levanta Davi, Davi vence Golias, casa com a filha do rei, se torna um comandante de tropa,
mas logo a rivalidade dele com Saul começa a ficar grande demais. Davi foge, passa um período no deserto comandando uma tropa de mercenários, e eventualmente Saul e Jonatas morrem na terceira guerra contra os filisteus, pondo fim então ao reinado de Saul de mais ou menos 40 e poucos anos. E a partir daí nós temos a história de Davi, mas a história de Davi nós só vamos acompanhar na próxima aula, junto com a história de Salomão também. E, gente, essa é a nossa introdução breve sobre o que nós vamos ver. O formato de hoje foi um pouquinho diferente. Eu pretendo que as próximas aulas sejam com um quadro branco, onde eu vou desenhar uma linha do tempo, onde eu vou escrever os nomes e vocês vão poder visualizar melhor. Escrevam suas dúvidas, comentários, qualquer coisa e guardem para quando a gente tiver uma live só para conversar sobre isso. E eu agradeço a presença de todos vocês que acordaram cedo nesse domingo para poder acompanhar essa aula. A minha dica é o seguinte: vocês vão ter uma semana até a próxima aula, então peguem a Bíblia de vocês e deem uma olhada na história que eu contei até agora. Não precisa ler tudo, mas em preparação para a aula que vem, deem uma olhada na história de Davi e de Salomão. Não precisa ler toda a história, mas vai passeando na sua Bíblia por Crônicas, Reis, Samuel, para você já saber mais ou menos, ter uma ideia da história de Davi e de Salomão, antes da gente conversar sobre eles na semana que vem. E é claro, gente, o importante aqui, eu não vou entrar aqui em detalhes muito pequenos, vamos analisar versículo, eu não tenho esse tempo, mas você tem. Então, faça um estudo. Se você tiver um acesso à Bíblia cronológica, leia. Tem um plano também no aplicativo da Bíblia, aquele aplicativo da Bíblia mais popular, que é o plano de leitura da Bíblia em 1 ano cronológico. Eu também vou divulgar para vocês depois. Mas leia em casa, estude, complemente esse estudo além do que você está vendo agora. E, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos vocês. Fiquem atentos às nossas redes sociais, porque nós vamos divulgar as próximas aulas, os horários, nós vamos divulgar também o dia em que será liberado, vai ser todo domingo, né? Será todo domingo, tá bom? Então, a gente não tá tendo escola dominical, não é desculpa, você pode acordar cedo e aprender com a gente. E é basicamente isso. Quer dar um recado? Bem, meu pai, aparece aí. Ele não quer dar um recado. Então, nós vamos finalizar por aqui. No horário. Deixa eu dar um recado então. Já que falou, falar para o pastor falar um problema sério. Fala, pastor tem que falar. Nós vamos salvar essa aula no YouTube, porque eu não vou pedir para minha filha refazer, mas as próximas aulas nós vamos fazer, provavelmente estará disponível no YouTube em formato mais simples do que o culto à noite. Até porque estamos orando a partir de... Eu quero aproveitar que nós temos 98 pessoas conosco, 99. Nós, segunda-feira, o pastor estará dando uma palavra muito especial mesmo, sobre portas abertas. Nós vamos incluir portas abertas nas nossas orações. Uma palavra especial. Não vamos ter a live da família César segunda, já estou avisando. Não vamos ter por causa da palavra do pastor à noite, assim como nós não tivemos o culto da sexta-feira, por causa da palavra pastoral. Então já vou avisando que segunda-feira não tem a live da família César, porque de noite tem uma palavra pastoral. E então queremos que a igreja abra. A igreja abrindo, a gente vai continuar essa série de estudos no YouTube, não vai parar. Então, a igreja abrindo o que nós desejamos, continuaremos a nossa série no YouTube. Vamos salvar essa primeira aula nesse formato. Mas as próximas já serão um formato melhor de visualização no canal do YouTube. Deus abençoe vocês. Vou passar para Giovana de novo. E para finalizar, uma dica, gente. Pegue um caderninho, separe um caderno especial para essa aula. Isso é um estudo bíblico. Então, separe um caderninho especial para essa aula. Separa já tudo certinho e todo domingo, quando chegar a hora do vídeo ser lançado, já separa teu caderno, separa a sua Bíblia e se prepara, então, para o nosso estudo bíblico. Talvez eu disponibilize em PDF, então, o meu programa de aulas para vocês, tudo bem? Eu fiz, na verdade, tudo que eu tô lendo aqui, eu fiz um PDF enorme, com muito mais detalhes, então eu vou disponibilizar para vocês estudarem em casa depois que as aulas acabarem. Para vocês também fazerem os seus próprios estudos sem precisar só ver o que eu escrevi.